Recentemente eu passei por algo que nenhum morador deveria ter que enfrentar. Alguns falsos policiais tentaram me prender no meu próprio jardim, na frente do meu filho. E a razão? Porque eu não me curvei a uma Karen da HOA com uma prancheta. Mas a única pessoa que acabou algemada foi ela. Deixe-me começar do começo. Antes de entrar em todos os detalhes, me diga de onde você está ouvindo hoje. Comprei o Mustang por 2 motivos: liberdade e barulho. Depois de 20 anos dirigindo sedãs sem graça e silenciosos, aprovados pela HOA, eu precisava de algo alto, algo real. Então, reconstruí um Mustang Fastback 1969 com minhas próprias mãos. Ajustei o motor até ele começar a soltar barulho suficiente para soltar dentes. Aquele carro não era um brinquedo, era um exorcismo. E no momento em que eu o tirei da garagem, era como se eu estivesse declarando guerra. A primeira vez que dirigi foi mágica. Céu azul, estrada aberta e o motor V8 rugindo como se tivesse negócios não resolvidos. Então eu o vi. Greg, de bermuda caque e tênis brancos, com postura de quem está pronto para bandeirar aviões. Ele estava parado na entrada da garagem, com uma mangueira de jardim numa mão e uma prancheta na outra. Acenei. Ele não respondeu. No dia seguinte recebi uma carta, um aviso formal da HOA. Perturbação de ruído e uso não autorizado de veículo motorizado. Com a letra do Greg. Aposto que ele escreveu até com raiva. Rachel leu a carta e levantou uma sobrancelha. Vai falar com ele? Eu ri. Claro, vou levar biscoitos e uma chave inglesa. Fui educado primeiro. Cruzei a rua como um homem civilizado. Greg me encontrou no meio do caminho, com os lábios apertados, como se tivesse engolido um limão. Aquele carro é um problema, ele disse. Está assustando os animais, sacudindo as janelas, violando o artigo 7.3b. Que artigo 7.3b? Ele não respondeu. Então Linda e Tom saíram das casas como se fossem backup para uma apresentação da Karen. Este é um bairro pacífico, disse Linda, apertando sua xícara de café reutilizável como se fosse uma arma contra qualquer coisa fora da ordem. Tom acenou com a cabeça. Aquele carro muda o tom. Deixe-me adivinhar, falei. O tom que você prefere é bege. Eles não riram. Rachel abriu a porta da frente bem na hora em que Greg falou. Se você não consertar, vamos. Escalar através da aplicação oficial da HOA. E então ouvi o som de pantufas. Vovó! 5 pés de sarro e censura, com um roupão floral, surgiu na porta. Você está ameaçando meu neto por causa de um carro? Ela gritou. Greg recuou. Nós estamos apenas discutindo a conformidade, ele disse, assustado. Quer discutir algo? Ela falou. Experimente invadir aquela garagem e eu te mostro o que não conformidade realmente significa. Greg deu um passo para trás. Por enquanto. Do dias seguintes, uma nova carta chegou. Era mais formal, mais legalizada. Dizia, inspeção obrigatória agendada. Obrigatória. Liguei para o número listado. Caixa postal. Deixei uma mensagem. Tente entrar na minha garagem e veja o que acontece. Então veio a batida na porta. 2 homens com polos azuis marinho, calças cargo e distintivos presos nos cintos. O tipo de uniforme que você vê no mercado de pulgas ao lado de uma bala de goma. Abri a porta. Eles nem piscaram. Estamos aqui para inspecionar o veículo na propriedade, disse o mais alto. Legal, falei. E vocês são de quem? Divisão de Fiscalização da HOA, respondeu. Vocês carregam tasers também ou só pranchetas e confiança mal colocada? Eles ficaram me encarando. Por trás de mim, Rachel apareceu com o celular. Vovó entrou atrás dela, ainda segurando a xícara que dizia: a avó mais perigosa do mundo. Vocês têm um mandado? Ela perguntou. Isso é uma visita de cortesia, respondeu um deles. Você está a 10 segundos de receber uma cortesia de surra, disse a vovó. O homem mais alto deu um passo atrás. Eu então revisei a gravação da câmera da garagem às 2h13 da manhã. Um deles voltou sozinho. Não bateu na porta. Não fez nada. Só ficou lá, com as mãos atrás das costas, olhando o Mustang por exatamente 7 minutos. Ele então se afastou. Rebobinei e revi o vídeo 3 vezes, procurando por qualquer detalhe. Uma tatuagem, um coxiar, algo. Mas a parte mais assustadora era que ele não fidgetou, não se mexeu. Apenas olhou, como se estivesse memorando algo.
No dia seguinte, o Mustang não ligava. Levantei o capô e encontrei um fio cortado, limpo, profissional. Rachel deu um suspiro. E lá, do outro lado da rua, Greg estava regando o jardim, olhando para nós e sorrindo. Não era o sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que diz: "Checkmate, vizinho. Filho da mãe", murmurei. Naquela noite, já estava nervoso quando Rachel me acordou às 3h06 da manhã. "Tem alguém lá fora." Peguei a lanterna e saí, descalço, devagar e em silêncio, pela casa, até o fundo do quintal. O ar frio me bateu no rosto. Então vi. Não uma pessoa, apenas faróis ao fim da rua. Uma SUV preta, motor ligado, sem placas, luzes apagadas. Pisei no gramado. Ela não se moveu. Levantei a lanterna e iluminei o vidro da frente. A SUV deu ré, virou e desapareceu. Sem placas. Silêncio. Não dormi o resto da noite. No dia seguinte, eu liguei para o cartório de registros do condado. Falei com uma mulher chamada Meryl. Perguntei sobre o nome que estava na carta. Hawthorne Property Stewardship Council. O som dos teclados no fundo. E então, nada. "Meryl, você tem certeza de que esse é o nome correto nos documentos?" "Sim." Hesitação. "Senhor, não existe nenhuma HHOA registrada aqui. Não há arquivos legais, nada." Eu olhei para o telefone em silêncio. "Eles não eram legítimos", ela disse. "No melhor dos casos, é um grupo de voluntários. No pior..." Ela pausou. "O pior?" Eu perguntei. "Imitação de oficiais, violação de propriedade, invasão..." Ela não terminou. Não precisou. Desliguei e olhei pela janela. Greg estava de volta na sua varanda, fingindo ler uma revista de jardinagem de cabeça para baixo. "Filho da mãe", murmurei novamente. Rachel entrou. "O que aconteceu?" Eu mostrei a gravação. O fio cortado, a SUV, o cara a 2 AM. Então contei o que a Meryl havia me dito. Ela não falou por um tempo, então disse: "Eles estão armando algo." "Sim", falei. "Uma farsa." "Não", ela disse. "Algo maior. Algo organizado." Eu olhei para a garagem, para o carro, para os falsos documentos e as falsas acusações. Isso não era uma briga. Era uma guerra silenciosa. E eu já estava bem no meio dela. Eles queriam que eu acreditasse que tinham autoridade. Mas eu logo aprendi a verdade. Eles não tinham nenhuma. Rachel abriu a caixa de correio e pegou um envelope grosso. Ela olhou para ele, virando-o nas mãos. Era selado, pesado, como se viesse com algo importante. Não contas, mas demandas. Ela virou e leu. "Karen Carney, presidente da HAOA." Vovó olhou por cima do jornal. "Oh, inferno, essa mulher. Tem uma prancheta no lugar da espinha." Não estava preocupada. Ainda não. Mas 20 minutos depois, batida na porta. Foi tão rápida. Parecia pessoal. Eu abri a porta. E lá estava Karen. Ela não disse olá. Não sorriu. Ela apenas se declarou. "Sr. Keller", ela disse com tom cortante, como se estivesse no meio de passar uma multa. "Precisamos conversar." Imediatamente. Ela parecia com a cara de quem trabalha em um necrotério, com óculos escuros e postura de quem preferiria estar gritando com outra pessoa. Atrás dela, os mesmos 2 seguranças da HOA estavam lá. Usavam polos idênticos e cintos táticos falsos, com óculos escuros tão escuros que pareciam estar se fantasiando de agentes do FBI de um filme de conspiração. Karen levantou a prancheta como se fosse uma espada. "Você recebeu várias notificações de violação", disse sua voz fria. "Agora estamos iniciando o protocolo de execução da fase 2. Eu pisquei. "Você inventou isso agora, não foi?" "Não", ela respondeu com frieza. "Isso inclui uma auditoria completa de conformidade, inspeção da garagem, análise de perímetro e avaliação de ameaças externas." "Ameaças externas?" "Seu sistema de segurança, seu jardim, qualquer veículo na propriedade." Ela continuou, folheando o formulário destacado. "Devido à não cooperação contínua, sua casa agora está marcada como uma zona de perturbação de nível 3. Atrás de mim, vovó apareceu com um sorriso malicioso. "Eu vou começar a jogar martelos." Karen acenou para seus seguranças. "Senhores, começaremos pela entrada traseira." Eu levantei a chave inglesa. "Tentem o portão de trás", falei. "E vocês vão conhecer o lado de negócios disso aqui."
O mais alto dos dois seguranças se moveu. Senhor, estamos autorizados. Não estão autorizados nem a respirar perto do meu Mustang, quanto mais inspecioná-lo. Karen ficou fria. Recusa de conformidade será anotada. Resistência excessiva resultará em escalonamento imediato. Desculpe, é uma ameaça? Ela sorriu mecanicamente. É uma cortesia de procedimento. E então, a vovó saiu para a varanda, segurando uma espingarda. Karen não se moveu, mas a prancheta dela baixou meio centímetro. Rachel apertou o botão de gravação. Isso fez os seguranças piscar. Eles se viraram e saíram, mas não antes de um deles me olhar diretamente nos olhos e dizer: "Você foi avisado." Naquela noite, eu voltei a rebobinar a câmera da garagem. Às 2h13 da manhã, um dos seguranças voltou sozinho. Ele não bateu na porta, não fez nada. Só ficou lá, com as mãos atrás das costas, olhando para o Mustang. Eu fiquei em silêncio, observando, tentando ver qualquer detalhe, como um corte de cabelo ou uma marca. Mas o que mais me assustou foi o fato de ele não ter fidgetado, nem se movido. Ele estava apenas observando, como se estivesse memorizando algo. No dia seguinte, o Mustang não ligou. Eu abri o capô e encontrei um fio cortado, de maneira limpa e profissional. Rachel olhou para mim e deu um suspiro. Do outro lado da rua, Greg estava regando o jardim, mas agora sorrindo. Não era um sorriso amigável. Era um sorriso que dizia: "Cheque mate, vizinho." Eu murmurei: "Filho da mãe." Naquela noite, eu já estava nervoso quando Rachel me acordou às 3h06 da manhã. "Tem alguém lá fora." Pulei da cama. Peguei a lanterna e saí descalço, devagar e quieto pela casa, até o fundo do quintal. A frieza do ar me bateu forte no rosto. Quando olhei para a rua, vi apenas os faróis de um carro, sem placas. Era uma SUV preta. Eu pisei no gramado, mas o carro não se moveu. Levantei a lanterna e iluminei a janela da frente. O carro deu ré e desapareceu. Sem placas, sem som, silêncio. Na manhã seguinte, eu liguei para o cartório de registros do condado. Falei com uma mulher chamada Meryl. Perguntei sobre o nome que estava na carta. Hawthorne Property Stewardship Council. O som dos teclados no fundo. E então, nada. Meryl, você tem certeza de que esse é o nome correto nos documentos? Sim. Hesitação. Senhor, não existe nenhuma HHOA registrada aqui. Não há arquivos legais, nada. Eu olhei para o telefone em silêncio. Eles não eram legítimos, ela disse. No melhor dos casos, é um grupo de voluntários. No pior, ela pausou. Imitação de oficiais, violação de propriedade, invasão. Ela não terminou. Não precisou. Desliguei e olhei pela janela. Greg estava de volta na sua varanda, fingindo ler uma revista de jardinagem de cabeça para baixo. Filho da mãe, murmurei novamente. Rachel entrou na sala e mostrou o envelope. Era grosso, pesado, como se fosse um exigente pedido, e não uma conta. Ela olhou e virou nas mãos. Karen Carney, presidente da HOA. Vovó olhou de canto e falou: "Essa mulher tem uma prancheta no lugar da espinha." Eu não estava preocupado, ainda não, mas, 20 minutos depois, uma batida na porta, tão forte que parecia pessoal. Eu abri a porta, e lá estava ela, sem sorriso. Ela se declarou: "Sr. Keller," com tom seco, como quem já estava no meio de um julgamento. "Precisamos conversar agora." Ela parecia a gerente de um necrotério, com óculos escuros e postura rígida. Atrás dela, os mesmos dois seguranças, com a mesma roupa, mas dessa vez com óculos de sol e cintos táticos falsos. Karen levantou a prancheta como quem estivesse segurando uma espada. "Você já recebeu diversas notificações de violação. Agora vamos começar com o protocolo da fase 2. Eu olhei surpreso. "Você acabou de inventar isso, né?" Ela não respondeu. Continuou explicando em detalhes, com sua voz fria e calculada. O mais alto dos seguranças se aproximou para a inspeção. Eu levantei a chave inglesa. "Tentem entrar pela parte de trás e você vai sentir o que é resistência." A vovó, que já estava na porta segurando uma espingarda com um sorriso de quem já estava esperando por esse momento. "Vocês vão ter que andar mais rápido se quiserem chegar até o meu jardim," ela disse com uma calma ameaçadora. Karen não se mexeu, mas seus seguranças ficaram em alerta.
Ela começou a se afastar com a mesma postura rígida, seus seguranças a seguindo, enquanto a vovó observava com um olhar sagaz. Naquela noite, após o confronto, eu revisei as câmeras da garagem. Às 2h13 da manhã, um dos seguranças voltou, sozinho. Ele não tocou na porta, apenas ficou parado, olhando o Mustang, por exatamente 7 minutos. Não mexeu um músculo. Não se fidgetou. Ele apenas olhou, como se estivesse memorando cada detalhe do carro. Isso me deixou arrepiado. Mas mais tarde, percebi que algo estava errado quando o Mustang não ligou no dia seguinte. O capô foi aberto, e eu encontrei um fio cortado de forma limpa, como se alguém tivesse feito isso de maneira profissional. Rachel não podia acreditar, mas Greg estava na frente da casa dele, regando o jardim. Ele olhou para mim e sorriu. O tipo de sorriso que diz, eu venci. Filho da mãe, murmurei. Naquela noite, eu já estava em alerta máximo quando Rachel me acordou dizendo que alguém estava lá fora. Eu peguei a lanterna e saí de casa, descalço e sem fazer barulho. Quando cheguei à rua, vi uma SUV preta, sem placas, com as luzes apagadas e o motor ligado. Eu levantei a lanterna e iluminei a janela da frente, mas a SUV não se moveu. Ela simplesmente recuou e desapareceu no silêncio. Eu não consegui dormir o resto da noite. No dia seguinte, fiz uma ligação para o cartório de registros e perguntei sobre a Hawthorne Property Stewardship Council. Meryl, do cartório, me disse que não havia nenhum registro no condado, nem arquivos legais, nem qualquer documentação da GOA. Ela disse que, no melhor dos casos, era um grupo de voluntários, mas no pior, era uma farsa completa. Rachel entrou no quarto e ouviu tudo. Eles estão armando uma farsa. Eu sabia que era algo mais sério do que uma simples briga por barulho. Eles estavam criando medo e controle no bairro. O envelope grosso chegou, mais uma vez, selado e pesado, com o nome de Karen na capa. Karen Carney, presidente da HOA. Vovó viu a carta e murmurou. Ela tem uma prancheta no lugar da espinha. A ameaça de escalação estava começando a se concretizar. Rachel abriu a carta e leu em voz alta. Você não está em conformidade com o protocolo da HOA. Isso inclui uma inspeção obrigatória da garagem, inspeção de segurança no seu perímetro e a avaliação de veículos de sua propriedade. Isso era muito mais do que uma simples violação. Aquela noite, quando a casa estava finalmente quieta e o cheiro de fumaça começou a desaparecer, eu caminhei até a caixa de correio. Não sabia o porquê, mas parecia um instinto. Dentro, no fundo da caixa de correio, estava um pequeno saco Ziploc, com um flash drive dentro e sem rótulo. Eu olhei para ele, virei-o algumas vezes, me perguntando se era um vírus, uma armadilha, mas a curiosidade é uma droga, e eu não pude resistir. De volta à casa, Rachel colocou o drive no computador, abriu o arquivo. Imediatamente apareceu uma pasta com arquivos de áudio, todos datados e bem organizados, cada um gravado nas reuniões da HOA. A voz de Karen, Greg, Linda, até os falsos oficiais. Clicamos no mais recente. A voz de Karen. Ele não está recuando. Talvez precisemos aumentar novamente. Greg respondeu. Podemos fazer parecer um acidente. Incêndios de garagem acontecem. Linda. E quanto à esposa dele? Karen respondeu de forma sombria. Ela não é o alvo. Mas às vezes é necessário o colateral. Rachel ficou em silêncio. Vovó, ao lado dela, também não disse nada. Apenas olhou para a tela com um olhar fixo. Eu peguei o controle da situação. Isso não era só sobre a HOA. Era um plano maior. Uma armação. Eles estavam manipulando os moradores para venderem suas casas com falsas acusações, multas e ameaças. No dia seguinte, Greg apareceu novamente. Não bateu a porta. Ficou parado no final da minha garagem, como um miúdo em apuros. Eu saí e encarei ele. Você veio para terminar o que começou? Ele olhou nos meus olhos. Você acha que eu atei o incêndio? Não, ele disse. Mas ajudei a acender o fósforo. Eu não disse nada, mas estava claro que ele sabia o que estava acontecendo. Agora ele queria sair dessa. Ele puxou outro flash drive do bolso. Gravei tudo, reuniões, chamadas. Eu quero sair disso. Eu peguei o drive e ele se afastou. Antes de desaparecer, ele me disse: Cuidado com Linda. Ela fica pior quando está com medo.
Essa noite, a guerra estava prestes a ficar ainda mais séria.